Gente, esse foi o primeiro slide da semana passada, tá? Só lembrando da semana passada. E a gente falou sobre... A gente falou sobre o que mesmo? Isso, tá quente, né? A gente falou um pouquinho sobre Apocalipse, sobre a literatura simbólica de Apocalipse e viu que existe só um jeito de interpretar essa simbologia ou essa literatura apocalíptica? Não. Existe mais de uma forma, né? Alguns entendem que as profecias já se cumpriram, que vão se cumprir, que estão se cumprindo, ou que elas representam um ideal. Isso, foi isso que a gente viu na semana passada. E aí, daqui a pouco eu vou usar essa informação para a gente preencher ali na lousa. Mas esse foi o primeiro slide, foi por onde a gente começou na semana passada. Como interpretar textos proféticos na Bíblia. E aí eu mostrei para vocês algumas maneiras de se interpretar textos, né? Que é isso que a gente está falando. Esses textos estão no futuro, estão no passado. E os primeiros 3 textos que estão ali anotados ali, os primeiros 3 citações bíblicas, Mateus 24 e 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, dizem respeito a um mesmo discurso de Jesus, certo? Então aqui são 3 versos diferentes que estão indicados. Capítulo 24 e 25 no Evangelho de Mateus, capítulo 13 no Evangelho de Marcos e o capítulo 21 no Evangelho de Lucas. São lugares diferentes na Bíblia, não são? Mas em todos eles nós estamos lendo a mesma coisa. Por quê? Porque os evangelistas fazem o quê? Falam da vida de Jesus, né? Se você quiser saber, por exemplo, sobre João Batista, você vai achar sobre João Batista em Mateus? E em Marcos? E em Lucas? Também. Então você consegue encontrar a mesma história nos 3 evangelhos, porque cada evangelho traz uma perspectiva diferente do evento. O que nós vamos falar hoje, a mesma coisa. É um discurso de Jesus que é chamado discurso profético ou sermão profético, você vai ver no título da sua folhinha, ou sermão escatológico, são nomes diferentes, para falar de um sermão que Jesus fez. E Mateus registra esse sermão de Jesus? Aonde? Que capítulo? 24 e 25. Aí quando eu vou para o Evangelho de Marcos, Marcos também registra o mesmo discurso? Aonde? 13. E Lucas a mesma coisa no 21. Então você percebe que hoje a gente vai escolher um deles para trabalhar, que vai ser o do meio, vai ser Marcos capítulo 13, mas eu vou estar constantemente colocando aqui na tela os 3 textos. A gente vai sempre trabalhar com um deles, mas vocês vão poder observar como, tanto em Mateus como em Lucas, esses textos também são relatados e como é equivalente o discurso. Então a gente não encontra diferenças significativas entre a narrativa de um e de outro evangelho. Tá? Então, só trouxe esse slide aqui para a gente lembrar. Na semana passada eu falei assim, vocês vão me perguntar, por que nós estamos falando sobre tudo isso aqui, Lucas? Que foi mais ou menos essa folha, lembra? Eu compartilhei essa imagem lá no grupo, né? Um nome que assusta a gente, mas não precisa assustar, né? Propostas hermenêuticas sobre profecia ou sobre escatologia. E aí a gente tratou de 4, pelo menos. Existem mais possibilidades, existe como mesclar algumas delas. Mas a gente tratou como se fossem a base. E aí, se uma pessoa, quando abre o Apocalipse para ler na Bíblia, né? Peguei o Apocalipse e abri para ler. E eu acredito que tudo que está sendo escrito aqui no Apocalipse ainda vai se cumprir lá no futuro. Essa visão é chamada de futurista. Muito bem, vamos preencher isso aqui, ó. Futurista, vou pôr ela aqui, ó. Futurista, ou futurismo, né? Tanto faz. Então, quando eu leio o Apocalipse, eu acho que quase tudo que está ali, a maior parte do cumprimento daquelas profecias ainda está reservado para o futuro. Isso tem um tipo de nome, uma proposta de interpretação do Apocalipse e das profecias. Agora, ao contrário daqueles que veem o Apocalipse no futuro, existe aqueles que veem o Apocalipse no passado, dentro do seu contexto histórico. E aí, no passado, o nome era? Preterista. Muito bem. Preterismo. Existe uma outra proposta que não é colocar o Apocalipse no passado ou no futuro,
mas é distribuir o Apocalipse ao longo de toda a história, desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Essa proposta era... Eu estou sendo meio... É uma prova surpresa, né? Prova surpresa. Tem essa, tá aí com a imagem? Pode consultar mesmo. Eu mandei a imagem no grupo que é para vocês aproveitarem. Qual que você falou, Renan? Aquela que é uma barra compridona, que representa, desde a primeira... Vamos lá, ó. É historicista? Muito bem. Eu sei que está pequeno, mas vocês vão lembrar da imagem. Essa barra representa o lugar onde que o Apocalipse está sendo cumprido. Então, aqui é a primeira vinda de Cristo e aqui o fim dos tempos. Nós estamos em algum lugar entre a primeira vinda de Cristo, que já passou, e o fim dos tempos, que ainda não chegou. A gente está em algum lugar aqui. Esperamos que está perto do fim, né? Para muitas pessoas, o Apocalipse se cumpre perto do fim. Esse tipo de leitura é a futurista. Para algumas pessoas, o Apocalipse se cumpriu no primeiro século, né? A maioria dele, e essa é a leitura preterista. Alguns entendem que o Apocalipse começou a se cumprir e vem se cumprindo e termina no fim dos tempos. E aí, Renan, é a... Historicista. Historicista, muito bem. Vou colocar aqui, ó. Historicista. E tem uma outra possibilidade que não vê ele nem no passado, nem no futuro, nem ao longo da história, mas propõe um conflito entre o bem e o mal. Então o Apocalipse não diria respeito a eventos que você tenta localizar dentro da história, mas a conceitos. E essa é a visão idealista. Muito bem. Idealista. Ó, estamos aqui com as 4 possibilidades, tá? Não são todas, dá para mesclar algumas? Dá. Tem outras além dessas, né? Eu falei lá, deixa eu até completar isso aqui um pouco mais, que existe um preterismo chamado completo, e não é desse que nós estamos falando, nós estamos falando do preterismo parcial. Mas isso aqui já falamos na semana passada, né? Se por acaso a gente não está lembrando muito bem, volto a repetir. As aulas todas desse curso estão sendo gravadas e vocês podem depois ver lá no YouTube lá, tá? Aí você pergunta, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Na verdade, nós estudamos a aula da semana passada para nos preparar para a aula de hoje. Porque hoje a gente vai para esse tal sermão profético de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus. Todo mundo está pegando a folhinha, obrigado, seu Ivan, que está ajudando a distribuir. Né? Não esqueça, você pegou a folhinha, você dobra ela no meio, ó. Dobrou a folhinha no meio, é essa a nossa aula de hoje. O que Jesus anunciou no sermão profético? Bom, se isso aqui é um jeito da gente interpretar as profecias bíblicas, e o sermão de Jesus é um sermão profético, presta atenção em mim. Se essas são maneiras de se interpretar profecias bíblicas, e o sermão de Jesus é um sermão profético, logo, este sermão pode ser interpretado de modos diferentes. Se uma pessoa tem uma tendência ao preterismo, ela vai ter um jeito de ler esse sermão. Entenderam? Por quê? Porque ele enxerga que normalmente essas coisas já aconteceram. Já aconteceram. Pelo menos na sua maior parte. Se a pessoa tem uma tendência, aí você fala, mas o que você quer dizer com tendência? É a doutrina que ela segue. Lá, por exemplo, a pessoa é um evangélico da igreja, sei lá, uma igreja pentecostal. Quase com certeza ele vai estar aqui. Quase com certeza. Quando ele abrir aqui em Mateus 24, 25, Marcos capítulo 13, e começar a ler o texto que a gente vai começar a estudar hoje, já que lá onde ele está, o ensino é futurista, então para ele as coisas desse discurso irão acontecer. Ainda vai acontecer. Então cada sistema que uma comunidade adota de interpretação bíblica vai afetar a maneira como ele, né, como o indivíduo, estuda a Bíblia. Certo? Então a gente vai perceber nessa nossa aula de hoje que a gente também
vai acabar se enquadrando em alguma dessas aqui. E aí eu volto a dizer, nosso compromisso não é com uma teologia. Nosso compromisso é com as Escrituras. Então a gente não vai ver aqui, o que eu sigo? Eu sou isso, eu sou... Não. O que a Bíblia está mostrando para a gente? Qual é a linguagem que ela está passando para a gente, que é contextual, que parece dizer respeito e explicar com honestidade o que o texto está dizendo? Me parece que é essa. Bom, então se é essa, né, a gente acaba se vendo mais próximo de alguma dessas situações. Mas nós não damos a mão com teologia, nós damos a mão com as Escrituras, né? Acho que isso está claro para nós aí já. Beleza? Lembrando que sempre que você encontrar uma palavra destacada aqui, né, ela vai para a sua folha. Você vê que na sua folha tem um monte de linhas aí em branco, que é para você ir preenchendo com as palavras daqui da tela. Tá? Você precisa de caneta, tem caneta aqui na frente. Introdução. O chamado sermão profético, e aí eu já convido vocês, abram aí as Bíblias de vocês em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Os textos, eu vou projetar todos os textos que a gente trabalhar estarão na tela. Mas eu acho que é legal você ficar com a sua Bíblia aberta aí do começo ao final da aula, Marcos capítulo 13. O chamado sermão profético é um dos textos mais fascinantes e também mais distorcidos de todo o ensino de Jesus. Por quê? Porque entra aqui, Quando alguém lê uma parábola, consegue também interpretar de modos diferentes? Consegue. Tem aquelas pessoas que vão alegorizar as parábolas, tem os outros que são literalistas, tem os outros que são precipitados, né? Que leem já quer a resposta sem meditar no texto. Então, dá para a gente fazer uma interpretação saudável ou ruim de todo o ensino de Jesus. Mas esse aqui em especial, como ele acaba se enquadrando na questão da profecia, ele é vítima, né? Esse ensino de Jesus é vítima de muita especulação. Muitos citam essas palavras de Jesus para explicar fenômenos atuais, como se as profecias ali descritas estivessem se cumprindo hoje diante dos nossos olhos. Quem nunca ouviu aquele negócio assim, né? Agora começou aí uma guerra mais recente, Estados Unidos com o Irã, né? E você ouve muitas pessoas dizendo assim, rapaz, será que agora é o fim do mundo, né? Será que isso aí está cumprindo as profecias da Bíblia? Ou acontece um tsunami, um terremoto, as pessoas dizem, olha, Jesus previu isso. Né? Você ouve essas conexões. Então é isso que essa introdução está dizendo para a gente. Muitas pessoas citam essas palavras de Jesus para explicar os fenômenos que estão acontecendo hoje, como se as profecias que Jesus descreve lá estivessem se cumprindo diante dos nossos olhos. A referência que Jesus vai fazer nesse texto, e que a gente vai estudar tudo isso, a referência que ele faz às guerras, às fomes, aos terremotos, parecem estar prevendo o noticiário e os jornais. Você lê o sermão de Jesus, você fala, e não é mesmo? Eu quase que estou vendo Donald Trump aqui nas palavras de Jesus. É essa a associação logo que a gente quer fazer, né? E tornam-se anúncios e sinais do fim do mundo. Mas será que é isso que esses textos, né? Será que é isso que esse texto está ensinando? Então vamos olhar com calma, vamos estudar com calma. Mas eu não quero que vocês esqueçam disso, tá? É fácil entender por que muita gente faz essas conexões. As profecias estão se cumprindo. Ou ela pode estar aqui, ou ela pode estar aqui. Porque a maneira das pessoas olharem as Escrituras, elas têm um óculos. Sabe aquele óculos que a gente tinha quando era criança, né? Que tem aquele 3D que a gente tinha na nossa época. Hoje você vai no cinema, você ganha um óculos que é até bonitinho, né? Quase que dá para sair na rua com ele. Mas na nossa época, como que era o óculos 3D? Não era um celofane vermelho de um lado e um azul do outro? Quando você põe aquele óculos, o mundo não fica daquela cor? Se você pôr um óculos de celofane vermelho, como fica o mundo? Fica tudo vermelho. Você só consegue enxergar as coisas pela influência daquele óculos. Então, se o preterismo parcial é um óculos azul, esse é um vermelho, esse é um amarelo, esse é um verde, né? Quando você vestir o óculos, o mundo vai ser influenciado, a sua visão do mundo vai ser influenciada pelo óculos que você colocou. E é assim que as pessoas vão para as Escrituras. Influenciadas pela sua teologia ou influenciadas pela doutrina da comunidade onde elas estão inseridas. Isso é praticamente impossível de ser evitado, gente. Mas em toda a área da vida é assim. A gente falou disso na semana passada usando o exemplo do médico, né? Você vai no médico, se o médico ele é adepto de procedimentos não invasivos, ele vai tentar te dar remédio, ele vai buscar um caminho. Ele sempre tenta tratar o paciente de um jeito que não seja abrindo o paciente. Outros não, outros já querem mesmo ver sangue, né?
ou ganhar dinheiro, ou ele realmente acredita que aquilo é o caminho. Então todo ser humano, ele é parcial. Nós agimos conforme a nossa concepção e cosmovisão. Nós interpretamos a realidade ao nosso redor com base naquilo que a gente crê. E quando a gente lê a Bíblia, isso vai também acabar influenciando a gente. Por isso que, quanto menos a gente der as mãos para uma teologia, melhor. Porque eu vou para o texto deixando o texto falar o que ele quer. E não eu sabendo quais as respostas que eu quero buscar lá dentro. Né? Aí que está o grande perigo, tá bom? Vamos lá. O texto é simbólico. Simbólico vai para a sua folhinha aí. A gente vai fazer 3 afirmações primeiro sobre o texto antes de começar a estudar ele. E depois nós vamos ver se realmente essas afirmações cabem dentro do nosso estudo aí. Então o texto primeiro, ele é simbólico. Por que que ele é simbólico? Porque ele é profético e escatológico. A gente usou alguns exemplos aqui de Apocalipse na semana passada. Lembra? Jesus era o que naquela visão? Pé de bronze polido, olhos como chamas de fogo, da boca saiu uma espada, cabelo branco como a neve. Isso é literal ou simbólico? Lá no outro capítulo, no capítulo 5, ele era um cordeiro como que foi morto, com 7 chifres. Isso é literal ou simbólico? Então a linguagem apocalíptica, escatológica, profética, ela é recheada de simbolismo. Tá bom? Então o texto aqui então também é simbólico. O que mais? O texto é profético no sentido não só de anunciar o futuro, né? Às vezes a gente pensa, a profecia é a previsão do futuro. Não só isso, profecia é às vezes tanto o anúncio das coisas que podem acontecer, sejam longe ou sejam próximas, mas também a palavra de Deus que muitas vezes não é fatalística. O profeta disse vai acontecer. Às vezes a profecia é um chamado também para o arrependimento. Né? Jonas não foi em Nínive e disse, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir a cidade. Então, Edeval, foi você, né, Edeval? Pregou recentemente sobre, não sei se foi na pregação ou uma aula, mas o que aconteceu? O povo não se arrependeu? Nínive foi destruída? Não. Então a profecia não é, olha, vai acontecer, viu? Fatalidade, não tem como fugir disso. Muitas vezes a profecia é a palavra de Deus que dá a oportunidade de mudança também. Tá? Então o texto é profético. E que mais? O texto entrelaça 2 assuntos. E quando a gente começar a leitura, nós vamos perceber que assuntos são esses. Essas coisas não podem sair da nossa cabeça, porque senão a gente começa a deixar com que a especulação domine a nossa interpretação, e isso não é bom. Isso é conhecido como perspectiva profética. Esse entrelaçar de 2 assuntos é conhecido como perspectiva profética. E você tem uma imagem aí na sua folhinha do que a gente quer dizer com isso. E eu trouxe a imagem colorida aqui, mas acho que na sua folhinha dá para entender bem o que significa perspectiva profética. Jesus está falando, dentro do seu sermão, de um evento. E o evento que Jesus quer mencionar é esse aqui. Se você não consegue enxergar na tela, pode ler na sua folhinha. Qual que é o evento? Juízo de Jerusalém. Juízo de Jerusalém. Só que Jesus tem também um outro assunto por trás desse. Por trás desse. Então, isso aqui é chamado de perspectiva. Perspectiva não é o ângulo pelo qual você olha uma coisa? Né? Perspectiva da profecia. Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês e vai ficar fácil de entender. É o ângulo que olha e também a distância e o que vai acontecer lá na frente. Muito bem. Às vezes você tem um prédio de 700 metros. Como é que você vai saber essa altura? Vai ser através dessa perspectiva. Muito bem. Então olha aqui, ó. O Francisco perguntou para mim, ele falou assim, vai ter um futebol hoje na aula? Não. É para vocês entenderem a perspectiva profética. Eu tenho 2 bolas aqui, ó. Qual é maior? Da mão esquerda. Essa daqui. É a maior, certo? Mas dependendo como você olha... Francisco, segura aí, ó. Põe bem pertinho do seu olho. Qual bola é maior? Né? Vamos ver se eu sou bom igual você. Então, gente, perspectiva profética é o que está sendo mostrado ali, ó. É fato que esse evento é maior do que esse. Mas como esse primeiro evento está muito perto de mim, eu consigo só ver ele. É como se eu tivesse uma montanha na minha frente, e como ela está muito perto, eu não consigo ver nada que tem atrás. Mas quando essa montanha passar, eu consigo ver que existe algo atrás dela, que foi coberto por esse primeiro evento. Olha, não derrubei aquela hora, derrubei agora.
Certo? Isso é perspectiva profética. Aqui, para você não esquecer, a perspectiva vai ficar aqui. Jesus vai falar sobre a destruição de Jerusalém, que é um evento, se você olhar o tamanho do mundo, é um evento pequeno. Catastrófico, mas pequeno. Só que esse discurso de Jesus tem em vista também o fim dos tempos. Só que como a destruição de Jerusalém está muito perto de Jesus e dos apóstolos, é tudo que é possível ver. Mas quando esse evento passar e for cumprido, vai se tornar muito claro que por trás havia uma outra realidade que, já que essa se cumpriu, a conclusão que eu chego é que essa também irá. Certo? Isso é perspectiva profética. Então Jesus está falando da destruição, anota na sua folhinha, de Jerusalém no ano 70. No ano 70 da era dele. A gente sabe que o nosso calendário é com base no ano de nascimento de Jesus, certo? Tem uma discrepância lá, né? Na verdade, o cálculo não foi bem feito. Talvez ele nasceu no ano 4 ou 6 antes dele mesmo, mas não é esse o fato. Vamos arredondar tudo aqui e dizer que Jesus, como o Evangelho de Lucas vai nos dizer lá no capítulo 3, ele começa o seu ministério quando ele tinha mais ou menos 30 anos. 30 anos de idade. Então ele começa com 30 anos e o ministério de Jesus dá aí uns 3 anos e meio, tá? O ministério terreno dele. Mas vamos arredondar tudo isso. Jesus está fazendo esse discurso e está cumprindo o seu ministério mais ou menos no ano 30, né? Porque o calendário começou a... Lá na frente, o calendário foi refeito, mas para a nossa maneira de contar a data hoje, isso funciona. Jesus está vivendo e ensinando e fazendo esse discurso no ano 30. Ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, e ela de fato aconteceu, e os livros de história mostram isso para a gente, das guerras judaico-romanas. O templo foi destruído quantos anos depois de Jesus? Se ele está ensinando no ano 30 e o templo é destruído no ano 70, quanto passou? 40 anos. Entre o dia que Jesus estava fazendo o discurso e o cumprimento dessas profecias. 40 anos se passaram para a destruição de Jerusalém. Mas esse evento da destruição de Jerusalém é como um ensaio. Eu olho daqui, ele é como um ensaio para um outro evento maior. E qual é o outro evento maior? Destruição do mundo. A destruição do mundo. Então há um juízo que cai sobre Jerusalém e há um juízo que vai cair sobre o mundo. Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém. E eu consigo aprender em relação à destruição do mundo? Consigo aprender. Consigo. Mas a história tem o seu cumprimento. E a gente vai começar a perceber isso aí, tá bom? Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês podem fazer perguntas, né? Levantar a mão. Alguma pergunta? Alguma coisa? Alguém quer ficar segurando a bola? Não? Não? Fala, Eduardo. Existe alguma referência no Velho Testamento dessa perspectiva profética? Existe, ótima pergunta. Existe uma realidade bastante clara. Obrigado, Eduardo, pela lembrança. Você lembra eventos do Antigo Testamento, profecias, por exemplo, que Deus faz no Antigo Testamento, que você parece que ela se cumpre ali, mas na verdade ela vem se cumprir no Novo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 18. Moisés, quando está no final da vida dele, ele anuncia assim para o povo, né? Deus suscitará um profeta semelhante a mim, suscitará do meio do povo um profeta semelhante a mim. Toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Bom, Moisés está dizendo que ele vai morrer, vai cumprir a missão dele e um substituto vai ser colocado no lugar dele. Quem foi o substituto de Moisés? Josué. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, por exemplo, Atos capítulo 3, o que os apóstolos dizem é que essa profecia, na verdade, não falava de Josué, falava de outra pessoa. De quem? Querem abrir? Atos capítulo 3? Atos capítulo 3, lá no versículo 22, quem foi para Deuteronômio é Deuteronômio 18, né, do 15 ao 19. E quem abre em Atos 3, no versículo 22, o Pedro diz assim: disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. E Pedro continua o discurso dele. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias.
Ele está dizendo que aquela fala de Moisés, na verdade, falava de Josué, e era tudo que eu conseguia ver, mas na verdade falava de outra pessoa, só que eu não conseguia ver a outra pessoa, por quê? Porque Josué é o que eu tinha acesso, mas quando o tempo passou eu pude perceber quem é Josué e quem é Jesus. E isso vai se aplicar muito em eventos, não só em pessoas. A própria Páscoa. O que é o cordeiro sendo sacrificado e o sangue passado nas portas? Não é uma bolinha dessa? Mas a Páscoa dizia respeito a quem, na verdade? Jesus. Deus promete para Davi que um descendente dele se assentaria no trono. Quem foi? Mas depois que o Salomãozinho, ou o Salaminho, né, passou, quem que a gente pôde perceber? A profecia falava de quem? Hebreus diz pra gente. Jesus, certo? Muito ótima pergunta do Eduardo. A perspectiva profética é uma realidade que está dentro de toda a Bíblia e que é levada em consideração quando a gente vem para esse texto também de Jesus, né? Alguém ia falar alguma coisa? Se a gente for olhar Isaías também, tem um monte de coisa apontando para isso. Exatamente. Né? E todo o Antigo Testamento recheado dessa questão, dessa perspectiva. Deus promete um descanso para o seu povo. Canaã. O céu. Novos céus e nova terra. Essa realidade está presente lá em todo momento. Muito bom. Olha aqui então, ó. Vocês estão aí em Marcos 13. Se eu fiz vocês mudarem de página, volta lá. Marcos capítulo 13. O mesmo discurso que a gente vai acompanhar sempre na coluna do meio. Eu vou aqui trocando de slide, mas a coluna que nos interessa na aula hoje é o relato do Evangelho de Marcos. O texto equivalente aparece também em Mateus, e eu vou pôr aqui para a gente poder acompanhar. O texto equivalente aparece também em Lucas. Vou pôr aqui para a gente acompanhar. Mas sempre que eu estiver lendo, vocês sabem que a gente vai estar na coluna amarela, da que está destacada, tá bom? É importante a gente colocar assim lado a lado, por quê? Porque para este pessoal há uma preferência para o texto de Mateus. Os futuristas têm uma preferência pelo texto de Mateus, tá? Mas a gente não pode escolher um em detrimento do outro. Então vamos considerar o Marcos como um texto neutro e vamos colocar os outros dois lado a lado aí para a gente poder ir comparando. Então a gente vai ver que o versículo 1 e 2 de Marcos 13 é equivalente ao 1 e 2 de Mateus 24, que são equivalentes ao versículo 5 e 6 de Lucas 21. Tá aí, começou assim a história. Lembra que na última semana da vida de Jesus, né, do ministério, antes dele ser crucificado, ele entrava em Jerusalém, no final do dia ele saía, ia para o Monte das Oliveiras, e depois no outro dia ele voltava, aí ele expulsou aqueles cambistas, fez discursos, uma série de coisas. Num desses eventos de Jesus lá, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." Aonde isso? Ótimo, dentro de Jerusalém, especificamente no templo. Eles estão saindo do templo e os apóstolos, né? Jesus, dá uma olhada no nosso templo, que coisa maravilhosa, né? E talvez esperando que Jesus fosse dizer: de fato, nós nos superamos, né? Mas qual é a informação que Jesus traz quando ele ouve essa observação aqui dos apóstolos? Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas... Vocês já ouviram essa frase de Jesus, né? Trouxemos a frase para cá. Ó. Não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Poxa, os apóstolos chegam e fazem uma constatação para Jesus que parece que é um negócio incrível. E Jesus, assim, né, dá aquele balde de água fria neles. Jesus não viu nada dessa grandeza e, pelo contrário, fez uma profecia. E qual é a profecia? O templo vai ser destruído. Começou assim a história, certo? Eles devem ter ficado pirados, né? De ouvir uma coisa dessa de Jesus, porque o templo ali para eles era a grandiosidade, né? Exatamente. O templo para eles era o significado da presença de Deus, né? Da bênção de Deus entre o povo. E o templo estava num processo de reforma, né? Esse templo tinha sido iniciado uma reforma nele há mais de 30 anos.
Tanto que quando a gente lê lá o Evangelho de João capítulo 2, Jesus fala, derrubam esse templo e em 3 dias eu reconstruo. E aí os religiosos vão dizer, como que você vai reconstruir em 3 dias? Há 36 anos, acho que esse templo vem sendo edificado. Ele estava passando por um processo de reforma, né, financiado pelo próprio Herodes. E Jesus está mostrando que, na verdade, a situação toda vai mudar. Né? Olha o texto equivalente aqui de Mateus e o texto equivalente de Lucas. Dá para você ver que é bem parecido, né? Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E Lucas, o mesmo texto. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Legal. Sempre a gente vai ter os 3 relatos dos 3 evangelhos, mas nós trabalharemos em Marcos, tá bom? A história começa assim, uma conversa a respeito do templo. E o templo tinha esse aspecto glorioso que Lucas já falou ali, adornado, cheio de enfeites e várias coisas, né? Ele era majestoso, feito de mármore branco, coberto de placas de ouro e adornado, enfeitado por todo tipo de entalhos e colunas. Imagina aquele templo de Salomão, tá? Esse aqui era daquele mesmo nível, só que agora com um pátio ainda muito maior do que tinha sido aquele templo de Salomão, tá? Que foi destruído, né? Vocês lembram, Salomão constrói o templo, esse templo é destruído pelos babilônicos, é reconstruído na volta dos judeus para a Terra Prometida, mas é um templo muito mais... como que chama quando você faz um negócio menorzinho, né? Tímido, um templo muito mais discreto do que o de Salomão, mas agora ele foi reformado e ganhou de novo aquela grandeza. Algumas pedras tinham dimensões colossais. Essa constatação que os apóstolos fazem, Jesus, olha o tamanho dessas pedras, é verdade. A gente vai ver umas fotos aqui daqui a pouco, que até hoje, né, no que restou lá das construções que foram destruídas, que as pedras realmente eram gigantescas. Os historiadores chegaram a dizer que quando o templo foi tomado e saqueado, existia tanto ouro disponível no mercado que o preço até caiu. Né? Aquele negócio da lei da oferta e da procura, né? Agora com essa guerra, voltando a falar de guerras e rumores de guerras, com essa guerra aí, qual está sendo o preço da gasolina, não é? O pessoal tira o petróleo do mercado e aí o preço, então, dispara. Se você enche o mercado, com isso o preço cai. Quando o templo foi saqueado, roubado, porque a profecia de Jesus era... E isso aconteceu. E já mostramos lá no primeiro slide, você tem aí na sua folha. 40 anos depois que Jesus fez esse anúncio, o templo foi destruído mesmo, a profecia foi cumprida. E quando ele foi destruído, as pessoas foram lá e... Os soldados romanos, as pessoas todos rebeldes, todo mundo que conseguiu pegou alguma coisa. E aí o mercado ficou cheio de ouro, ficou cheio de metais que foram roubados do templo. E aí o preço acabou até caindo. Tudo isso aqui é relatado, tá bom? Nos livros aí de história, você pode consultar até Flávio Josefo, a gente vai falando mais sobre ele ao longo da aula. Nós não vamos terminar o discurso hoje, tá bom? Como já era de se esperar, mas acho que pelo menos metade a gente consegue. E aí Jesus, né, nessa conversa sobre o templo, prediz a destruição, não só do templo, mas de toda a cidade de Jerusalém. Era uma profecia surpreendente. Foi essa profecia que iniciou toda a questão tratada no discurso. Então, quando a gente vai para a leitura desse texto de Marcos capítulo 13, ou de Mateus 24 e Lucas 21, e Lucas 17, lembra que a gente estudou 2 semanas atrás aquele texto de Lucas 17? Quando virá o reino de Deus? O reino de Deus não vem com visível aparência, ninguém dirá ali ele está, ou eis aqui, porque ele está entre vocês. Aquele discurso de Lucas lá no capítulo 17 também tem alguns paralelos aqui com esse que a gente está estudando hoje, tá? Mas o fato é que toda a profecia ou todo o discurso de Jesus tem a ver com esse assunto. Que assunto? Jesus, olha que pedras grandiosas. Gente, não vai sobrar nada daí, tá? Para os discípulos, a destruição do templo seria equivalente ao fim do mundo. Seria mesmo. Imagina para um judeu ouvir que o templo será destruído. Para eles isso era sinal do fim do mundo. Eles não viam essas duas realidades assim, ó. Jesus está falando da destruição de Jerusalém, mas... Não, para o judeu, isso aqui, para o judeu era assim, ó. Ou assim, né? Melhor, para ficar de frente para vocês. Jesus falava da destruição de Jerusalém, era tudo que eles podiam ver. Logo, se o templo de Deus vai cair e a cidade vai ser destruída, é sinal de que vai ser inaugurada a nova era.
de que Deus vai vir viver na Terra com a gente, alguma coisa assim ia mudar, o mundo vai acabar. Para eles não eram dois eventos distintos, mas o relato de Jesus parece que está falando sobre uma coisa só. Jesus não sabia a data do fim dos tempos, lembra disso? Não tem um momento dentro desse discurso, a gente vai chegar lá, que Jesus fala assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, Jesus sabia a data deste evento e desse. Desse ele sabia. A gente vai perceber no discurso. Desse ele sabia. Mas desse ele não sabia. Ele disse, ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem os anjos, nem o Filho, ele, senão somente o Pai. A gente hoje, lendo o discurso, consegue perceber que ao fazer o discurso, ora Jesus está falando disso, ora ele está falando disso. Ora ele está falando disso, ora ele está falando disso. Geralmente ele fala mais da destruição de Jerusalém, mas ela retrata um pouco da situação futura. Tá? Mas quando ele fala que não sabe o dia e a hora, é desse evento, porque desse aqui ele vai dizer claramente que ele sabe. Agora, isso é um fato a ser considerado. Se Jesus não sabe o dia da data do fim dos tempos, logo ele não ia dizer assim, olha gente, a destruição de Jerusalém é uma coisa e o fim dos tempos é outra. Jesus sabe a data deste evento, mas decidiu não saber a data deste. Então significa que o tempo entre essas duas coisas pode ser assim, ou pode ser... Vocês me entenderam? Se Jesus não sabe, ou decidiu não saber, que é essa questão, como Jesus é Deus e não sabia, ele decidiu não saber a data da volta dele. Talvez hoje ele saiba, não sei. Mas como ele não sabia a data desse evento, então esse evento podia estar logo depois da destruição de Jerusalém, ou um pouco distante, ou muito distante. E já se passaram praticamente 2000 anos desses dois eventos. E está tudo certo. Está tudo certo. Isso em nada nega a profecia. Certo? Se ele falasse desse jeito, né, que a destruição de Jerusalém era uma coisa e o fim do mundo era outra coisa, então ele estaria sabendo a data do fim. Mas ele não sabia. Então, por causa disso e também por causa da chamada perspectiva profética, Jesus trata os dois eventos em um só discurso. Bem até aqui? Mas ele diferencia os dois no transcorrer do ensino. É o que a gente vai trabalhar com calma aí ao longo da nossa aula. Preencheram as palavrinhas? Alguma pergunta? Não? A profecia foi cumprida literalmente no ano 70, como a gente falou. Você pode saber dessa informação hoje em muitos livros de história, não é só na Bíblia não. A destruição de Jerusalém, a data disso e a catástrofe desse evento está relatada em muitos livros, né? As histórias dos imperadores, no livro, como eu falei, de Flávio Joséfo, de muitos outros, isso está relatado, tá bom? Foi cumprida literalmente no ano 70, quando os romanos, comandados por Tito, general romano, destruíram completamente Jerusalém e os edifícios do templo. Então, assim, para a gente começar, Jesus acertou ou errou? Acertou. A profecia foi cumprida. Beleza. Essa daqui, foi cumprida. Isso aqui é uma maquete que existe, tá? Hoje ela está lá no museu, está muito ruim de ver. Quem pode apagar o interruptor de cima para mim? Atrás de vocês, o de cima. Isso, muito obrigado. Melhorou? Só para conseguir ver? Olha as pessoas aqui atrás, visitando o Museu de Israel. Isso aqui é o Museu de Israel. Tem uma maquete lá que tenta fazer uma escala, em escala, né? Uma medida do que seria Jerusalém na época lá do ano 60, 66, mais ou menos. Ou seja, essa era Jerusalém imediatamente antes de ser destruída pelos romanos. Tá? A previsão é de que havia mais ou menos 300 mil habitantes na cidade de Jerusalém, não é pouca gente. A cidade é cercada por muros, né? Então os visitantes estão aqui vendo a maquete. Essa era toda a cidade, aqui é a cidade velha, né? A cidade baixa de Jerusalém, aqui a cidade alta, e muitas coisas que a gente vê aí nos nossos livros, até no livro de Atos, que fala sobre o templo, e quando, por exemplo, lá no capítulo 21 de Atos, né, Paulo é preso dentro do templo, ele é levado para a Fortaleza Antônia. Lembra disso? Que é a Fortaleza Romana? Olha a Fortaleza Antônia aqui, Ela era um anexo ao templo, onde os romanos
tinham a sua guarda. É para esse lugar que Paulo é trazido quando ele começa a ser espancado aqui pelos judeus, acusado de introduzir gentios dentro do templo. Esse era o templo. Olha o tamanho do templo em proporção com a cidade. Era gigantesco. Tá? O que a gente chama de templo realmente é esse pedacinho aqui, né? Aqui dentro é o lugar santo e o santíssimo. Essa primeira área aqui, ó, é o pátio dos sacerdotes, né? O pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Então, os gentios que viessem visitar Jerusalém, eles podiam entrar aqui, ó, a escadaria, acessavam o pátio dos gentios. Mas não poderiam acessar essa parte aqui. Aqui só judeus. As mulheres poderiam chegar aqui, e os homens e os sacerdotes, né, poderiam chegar nessa outra área, e os sacerdotes somente dentro do templo, né? Aqui é onde haviam salas de estudo, várias coisas, depósitos de bens. Hã? Falou alguma coisa? Exatamente, então tudo isso acontecia nessa região aqui do pátio do templo, o Sinédrio, como o Ideval falou, tá? Olha como o templo era enorme. Gente, era basicamente, né, a cidade era grande também, mas o templo era uma coisa significativa. Não é que nem essa rotatória do Paço Municipal que a gente tem aqui, né? Que tem um coração lá, eu amo São Bernardo do Campo. Não é uma representação miúda. O templo ganhava uma proporção enorme dentro da cidade. Hoje, quem visita lá, esse é o famoso Muro das Lamentações, né? Quem nunca ouviu falar, o Muro das Lamentações. As pessoas estão aqui, né? Agora, isso aqui já não é em escala, aqui é em escala. Aqui é a cidade numa proporção de 1:50. Cada 1 metro aqui desse negócio, no mundo real, seriam 50 metros, tá? Isso aqui está em escala reduzida. Aqui já é uma foto real. Olha a altura do muro, que é o que sobrou do muro do templo. E as pessoas estão aqui embaixo, né? Elas se aproximam lá para orar, é um lugar de visitação e peregrinação até hoje. Os judeus orando aqui diante do muro. Olha o tamanho das pessoas e o tamanho do muro. Agora, vale a pena dizer, gente, que esse muro dessa altura aqui, ó, na verdade, é só isso aqui, ó. É só a base. Não é o muro todo do templo, né? E não é nessa frente. Provavelmente aquele muro que sobrou é aqui, ó. É o muro oeste, é o lado da cidade baixa. Então, olha a altura do muro. Quando os judeus entraram em Jerusalém no ano 70 e a profecia de Jesus foi cumprida, isso aqui, não só isso aqui tudo foi destruído, mas toda a cidade foi destruída e queimada, toda ela. O que restou foi um pedaço assim do muro nessa lateral. Esse muro ficou de pé até hoje, está de pé até hoje, e é isso aqui, ó. E é onde eles vão lá e fazem as suas orações, assim, tentando se relacionar com aquilo que não existe mais, tá bom? Jesus estava certo, e os discípulos também, quando olharam para Jesus e falaram: mestre, olha o tamanho dessas pedras, porque as pedras são gigantescas, né? Pesa toneladas uma pedra como essa, tá? Então essa construção, que até estava sendo financiada pelos romanos, foi o que chamou a atenção dos judeus, e eles disseram para Jesus, né? Jesus, dá uma olhada. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Então essa é a ideia da perspectiva profética. Jesus está olhando daqui, junto com seus apóstolos, Jesus está falando da destruição de Jerusalém em primeiro plano, mas tem um evento maior no final. Só que você olhando de lado, você percebe que um é menor do que o outro, mas quando você vem e põe um evento na frente do outro, e esse aqui está muito perto de você, realmente parece que esse evento é tudo que Jesus quer dizer, mas há algo muito maior por trás. Essa é a ideia da perspectiva profética. Tudo bem, os discípulos ouviram Jesus falando isso, né? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, e eles ficaram curiosos, com certeza. Eles estavam de saída do templo. Atravessaram o vale de Cedron, chegaram do outro lado, no Monte das Oliveiras, e os discípulos lá vão questionar Jesus. Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Que coisas? E qual era? Não ficará pedra sobre pedra. Isso, então Jesus falou que ia acontecer. E quando chega no Monte das Oliveiras, acho que Jesus foi na frente e eles ficaram assim, né? Quando chegou lá no Monte das Oliveiras, eles foram e perguntaram para Jesus: quando acontecerão essas coisas? Quando acontecerão essas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: qual o sinal de que estão de que tudo isso está prestes a cumprir-se?
Aí você olha os outros evangelhos que fazem o mesmo relato, olha Mateus, que interessante. Antes de olhar Mateus, vamos olhar Lucas. Ó, versículo 4, vamos olhar as perguntas aqui em Lucas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Ó, tá igualzinho, não tá? E qual será o sinal de que tudo isso, de que elas estão prestes a acontecer? Tá igualzinho. Mas olha que interessante Mateus. O que ele diz? Dize-nos quando acontecerão essas coisas, tá igualzinho. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Você percebe que Mateus é o único que dá essa perspectiva aqui? E isso diz muita coisa. Por quê? Porque um escritor, ele tem um público a quem esse escrito vai ser destinado. E o público que vai receber o meu texto, pode acender a luz, por favor, de novo? Obrigado. O público que vai receber o texto que eu estou escrevendo vai influenciar diretamente o próprio texto. Como isso pode ser percebido primeiro em outro lugar do Novo Testamento para ficar mais fácil? Vamos falar de uma carta de Paulo. Paulo, o mesmo escritor, escreve, por exemplo, aos Coríntios. E aos Coríntios é uma carta cheia de repreensões, correções, puxões de orelha, ajustes no comportamento da igreja. Paulo mesmo chama a sua carta de carta severa. Só que o mesmo Paulo escreve uma carta, por exemplo, aos Filipenses, cheio de amor, cheio de agradecimento. Poxa, é o mesmo Paulo escrevendo cartas, e o que distingue Coríntios, 1 Coríntios, por exemplo, de Filipenses? É o público. Em um lado ele tem uma igreja conflituosa, cheia de partidos, amando a filosofia do mundo, seduzida pelas coisas que estão ao redor. Do outro lado ele tem a igreja dos Filipenses, uma igreja que se preocupa com ele, que envia sustento. Então uma carta ele escreve para corrigir, a outra ele escreve para agradecer. O público final define muito do teor do texto. Concordamos a respeito disso? Beleza. É o que a gente tem aqui. É como se Mateus aí está fazendo, aumentou mais uma pergunta em relação às outras. Que não quer dizer que ele criou. Pode ser que de fato essa pergunta estivesse na língua dos discípulos. Mas Mateus tem um público quando ele escreve o seu evangelho. Mateus não escreve pensando na igreja em São Bernardo no ano 2026. Ele escreve pensando no público que estava lá na época dele. E pela leitura de Mateus, é consenso já que ele está escrevendo para judeus. Mateus escreve o seu evangelho pensando em judeus. Mas como que a gente chega a essa conclusão? Por exemplo, pela série de referências que ele faz a cumprimentos de profecia. Mateus é o evangelista que mais fala assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Isaías. Qual que é a relevância disso dentro desse texto? Mateus está escrevendo sobre a vida de Jesus e ele quer que o registro dele seja distribuído entre os judeus e os judeus possam perceber que Jesus é o cumprimento das profecias. O que não faria muito sentido se esse evangelho fosse escrito para um público de fora. Um romano não teria muita relevância para ele saber que Jesus é cumprimento das profecias, mas para um judeu teria. Então, é consenso, se você tiver uma Bíblia qualquer aí, com uma introdução, por exemplo, essas Bíblias aqui que a gente tem em tradução, versão fácil de ler, que é essa mais grossinha, que tem introdução a cada livro bíblico, você vai perceber que Mateus tinha um público em mente quando ele escreveu, assim como Paulo quando escreve uma carta. Ele sabe que o evangelho dele provavelmente vai se espalhar pelo mundo? Sabe, mas ele escreve pensando em um público. E se o público que está na mente dele é um público judeu, faz sentido essa inclusão aqui que ele faz. Porque para um judeu, a destruição de Jerusalém não pode significar outra coisa, senão também a destruição do mundo. Faz total sentido essa colocação de Mateus. Agora, Marcos dizem que ele escreve para os gentios, para os romanos. Ele escreve para o mundo fora de Jerusalém. A mesma coisa de Lucas. Então, esse tipo de consideração não vai ser tão relevante para o público deles. Tá? Isso tem influência e faz a gente entender por que Mateus acrescenta mais esse detalhe aqui, que pode sim estar nas palavras ali de Pedro, Tiago, João e André, mas que aqui são irrelevantes por conta do público a quem Marcos e Lucas destinam o seu
evangelho inicialmente, né? Ok, então eles fazem aqui duas perguntas e as duas perguntas vieram para cá. Quando aconteceram essas coisas e qual o sinal de que elas estão para acontecer? Quando e qual o sinal? Se a gente esquecer o que Jesus disse e sobre o que os apóstolos estão curiosos, a gente entra no discurso e vai viajar para todo lado. Nós não podemos esquecer que o discurso é uma resposta de Jesus a duas perguntas. E aí, dependendo da linha que as pessoas assumem, elas esquecem disso aqui. Um futurista, eu não quero dizer que isso é uma regra, mas um futurista praticamente ignora isso. E ele já começa a ler o texto pensando no futuro. Mas Jesus está falando de um evento que vai acontecer no futuro, mas para nós, a destruição de Jerusalém é futuro? Não. Ela é passada. Então a gente entende que Jesus está respondendo sobre um evento que já aconteceu no passado, tá bom? Essa seria talvez a visão de Jesus, né? Ele estaria aqui é o Monte das Oliveiras, esse é o Vale do Cedron, e do lado de lá é Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o Monte do Templo, né? Essa plataforma que hoje tem uma mesquita lá. Talvez vocês já viram essa foto na internet dessa cúpula dourada aqui, ó. Não dá para ver muito bem, mas aqui é uma cúpula dourada de uma mesquita, a mesquita Al-Aqsa, né? Ou o que eles chamam de Domo da Rocha. Isso, obrigado. O Domo da Rocha. Jerusalém foi destruída pelos romanos, essa área ficou sem templo durante séculos, ficou sem o templo. Os judeus não tinham como reconstruir. Primeiro que foram impedidos pelos romanos de reconstruir, e mesmo depois que o Império Romano caiu, ninguém tinha dinheiro para fazer uma obra dessa. Então a área ficou vazia de uma certa maneira. Os muçulmanos, né, os islâmicos, que foi uma religião posterior ao cristianismo, acabou construindo aqui mais ou menos no ano 690 depois de Cristo. Então isso aqui ficou praticamente 600 anos uma montanha de pedra sem nada. Os muçulmanos, né, depois de Maomé, toda essa coisa, eles dizem que Maomé voltou ao céu a partir desse templo aqui. Desse monte. Esse monte, acho que vocês já sabem disso, é o Monte Moriá. O monte aonde foi construído o templo de Jerusalém é o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaac lá, 2000 anos antes. Lembra disso? Gênesis capítulo 22. O templo foi construído no mesmo lugar, no Monte Moriá, né? E Jerusalém é uma cidade sobre 3 montanhas. Monte Sião, Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. São os 3 montes que correm um vale aqui no meio. O Vale de Cedron, o Vale de Rinom, que é aquele que Jesus usa para falar do Guiena, né, do inferno, que era o lixão. Mas enfim, Jesus está desse lado do monte, onde ele normalmente vem, e daqui, sentado aqui, ele está vendo o templo lá longe, junto com os apóstolos, e é nesse lugar que os apóstolos fazem essas perguntas, e Jesus começa o discurso com essa vista, né, para a cidade velha. Essa daqui é a Jerusalém hoje em dia. Mas basicamente a geografia é essa mesma aí. E a pergunta dos discípulos, que a gente acabou de ver no versículo 3 e 4, gira em torno de 2 questões. Quando? Quando acontecerão essas coisas? E que sinal, ou qual sinal, é as 2 coisas que eles perguntaram para Jesus. Eles perguntaram para Jesus, Jesus não vai responder. Eles perguntaram banana, Jesus não vai responder pepino. Jesus vai responder o que eles perguntaram. Então a gente não pode esquecer do tema que já está na mente deles. A pergunta começa com a curiosidade sobre o futuro do templo. Se a gente não esquecer disso, a leitura já vai se tornar muito mais clara para nós, tá bom? Eu queria ter chegado mais na frente, mas eu acho que... Não, eu consigo avançar mais um pouquinho, peraí. Toda a história de Israel e sua subjugação por outras nações estrangeiras, desde o domínio do Império Babilônico, presta atenção na folhinha de vocês, eu acho que essa data aqui está errada. Está 705 aí? Faz um risquinho, gente, desculpa, é 605, tá? Foi quando Nabucodonosor fez a primeira invasão, a primeira investida contra Judá. Então toda a história de Israel e sua subjugação por outras nações estrangeiras, desde o domínio do Império Babilônico, desenvolveu entre os judeus o desejo de redenção por meio de um libertador. Israel não tinha os seus reis? Saul, Davi, Salomão, Roboão, teve os seus reis. Quando isso acabou? Nessa época.
Porque Nabucodonosor veio, fez uma primeira investida contra Judá, tá? Aí já estou falando do reino dividido, né? O reino do sul. Judá, apesar de ter ainda alguns reis, por exemplo, Zedequias, mas eram reis que já não mandavam mais nada, eles eram subordinados a Nabucodonosor. Em 605 acontece a primeira invasão, em 597 a segunda invasão e 587 a terceira invasão. E no ano 587 a.C., Nabucodonosor faz a mesma coisa. O templo de Salomão já tinha sido destruído nessa época. E aí depois os judeus vão ficar 70 anos exilados na Babilônia, vão ser liberados pelos medo-persas para voltar para a cidade, mas eles nunca mais vão ter um rei. Eles vão ficar sob domínio dos persas, depois eles vão ficar sob domínio dos gregos, e depois eles vão ficar sob domínio dos romanos. O mais perto que os judeus chegaram de ter um rei de novo foi aquela dinastia dos Macabeus, que eu falei aqui em alguma aula anterior, né? A dinastia dos Asmoneus, o período interbíblico, que eles tiveram uma certa liberdade entre a opressão dos sírios e o domínio do Império Romano. Mas eles nunca tiveram um rei. Quando Jesus está fazendo esse discurso, a gente está vendo um povo judeu que está com sede de novo, de ter glória. De uma nação que tem promessas de Deus, mas que há 600 anos não tem um rei, porque vive sob opressão e comando de estrangeiros. E para eles faz todo sentido a vinda de Jesus. Por isso que eles queriam tanto Jesus entrando como um soldado em Jerusalém. A vinda do Messias é para restaurar a nossa glória, para nos trazer liberdade. Então essa libertação não era apenas um aspecto político, mas era o resgate de um sentido racial. Ou seja, nós somos povo de Deus. Nós estamos aí há 500, 600 anos sofrendo, sendo perseguidos, pagando impostos e tributos aos dominadores. Então toda a questão familiar, religiosa, cultural, tudo isso eles olhavam com uma coisa só que ocorreria com a intervenção do Messias. Quando o Messias chegar, ele vai expulsar os romanos, nos reestabelecer a glória, o Messias vai ser o rei e Israel voltará a ter o seu triunfo da época de Davi. E aí sim o evangelho, para eles o evangelho não, mas a lei, tudo isso vai se espalhar pelo mundo e Deus vai governar sobre todo o mundo, sobre todas as coisas. Essa era a compreensão que eles tinham a respeito da chegada do Messias. Era essa a expectativa deles. Aí Jesus chega, de repente, pega aquele maior símbolo que eles têm, que é o templo, e faz assim, passa o rodo na expectativa dos apóstolos. E essa expectativa é notada dentro dos evangelhos. Por exemplo, Lucas 24, 21 diz assim, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esses são aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tristes, caminhando e pensando, puxa vida, a gente estava com uma certeza que aquele Jesus ia expulsar os romanos, redimir, pagar o preço para libertar Israel, mas agora ele morreu. A expectativa dos judeus era, de fato, de um triunfo político, militar. Outro texto, Atos 1,6, olha a pergunta que os apóstolos fazem para Jesus. E aí, Jesus, e aí, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Havia essa grande expectativa de redenção. João capítulo 6, versículo 14 e 15, eles dizem, o profeta que devia vir ao mundo para o proclamarem rei. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e eles quiseram colocar Jesus como rei. Tentaram fazer Jesus seu rei. No final da história, mudaram de ideia, acabaram votando para Jesus ser crucificado. Mas até então, queriam fazer de Jesus um rei, porque essa era a expectativa deles, tá bom? Essas frases representam o pensamento dos judeus na época de Jesus. A expectativa pela glória e pelo resgate da glória de Israel, mas Jesus vem e decepciona eles com uma frase dessa. E aí eles perguntam, quando então? Porque não é possível. A gente está esperando uma coisa, você vem e diz completamente o contrário da gente está esperando. Então, de fato, me parece, na visão dos discípulos, que a destruição de Jerusalém não pode dizer outra coisa senão que o mundo também vai acabar. Hoje a gente consegue perceber que essas são 2 coisas distintas. Mas no discurso de Jesus, não vamos nos esquecer que está acontecendo isso.
Você está ouvindo Jesus falar sobre esse evento, mas parece que ele está falando desse. E a confusão sobre que frase fala sobre isso e que frase fala sobre isso é o que nos leva a esse universo de interpretações diferentes. Você vai falar com alguém, ele vai falar, porque no jornal disse que eu acho que o Elon Musk é a besta, o anticristo, sei lá, né? As coisas que você ouve. E aí o outro cara vai falar, tem nada a ver, cara. Aquela profecia falava sobre a destruição do templo de Jerusalém. E esse fala assim, falava mesmo. Mas esse conflito que aconteceu lá em Jerusalém vem acontecendo ao longo de todo o tempo. E se Jerusalém foi destruída ou se não foi destruída, não importa. A questão é que há um conflito permanente entre o bem e o mal. Ah, não, gente, na verdade não é isso. O templo foi destruído, mas parte desta profecia de Jesus está se cumprindo agora e parte ainda se cumprirá no futuro. Todo mundo está olhando para os mesmos textos da Bíblia, mas cada um vestindo um óculos de uma cor diferente, chegando a conclusões diferentes. Eu vou parar por aqui. Na semana que vem a gente começa, falando mais sobre essa resposta de Jesus. No final das contas, a gente só terminou com várias curiosidades, É porque o tempo passa muito rápido. Mas na semana que vem a gente continua e aí adentra mais nesse discurso aí de Jesus.